Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. Há muito tempo, a verdade de Deus tem sido duramente atacada pelo mundo. Cultiva-se hoje em dia um pensamento de que ter certeza sobre algo é ser orgulhoso, como se a humildade e a bondade residissem em não crer em nada absoluto, especialmente quando se trata de Deus e sua palavra. Embora esta mensagem de John Piper tenha sido proferida na Conferência Fiel Pastores e Líderes de 1994, ela ainda é extremamente relevante e necessária nos dias de hoje. Que essa mensagem aqueça o seu coração e o encoraje a continuar acreditando, vivendo e defendendo a verdade de Deus neste mundo tão hostil a Cristo Jesus, o nosso caminho, verdade e vida. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 33, Ousadia na Causa da Verdade, com John Piper, na Conferência Fiel Pastores e Líderes de 1994. My desire this morning is to inspire you to be courageous in the cause of truth. O meu desejo essa manhã é encorajá-los a serem ousados por causa da verdade, ou na causa da verdade. I hope that the Lord will use what I say E eu espero que Deus use aquilo que eu tenho para dizer, to overcome fear in our lives, para que nós possamos vencer o medo nas nossas vidas, so that we speak the truth with openness and with courage. para que nós falemos a verdade com grande abertura e grande coragem, Even if the truth is unpopular or even dangerous. mesmo quando a verdade for impopular ou até perigosa. There are two reasons why I feel a burden to give you this challenge. E existe duas razões porque eu me sinto desafiado a trazer esse desafio para vocês. The first reason is because the Apostle Paul felt this burden for young Timothy. A primeira razão é porque Paulo sentiu esse mesmo peso no coração de falar sobre esse alvo para Timóteo. Let me read the way he expressed it in 1 Timothy 4:3. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, aqui está o que ele diz. The time is coming when people will not endure sound teaching. Perdão, é 2 Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. But having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own likings. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. And they will turn away from listening to the truth. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. So what Paul is saying to Timothy is this. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timothy, it is very likely that when you speak, some of it's going to be unpopular. Timóteo, quando você falar, alguma das coisas que você pregar serão muito impopulares. Some of the things you say are not going to scratch where they itch. Alguma das coisas que você vai dizer não vai... ele está falando da coceira nos ouvidos aqui. Ele está dizendo, você não deve coçar aonde o ouvido deles está coçando. It's going to take courage to speak the truth. Você deve ter coragem para falar a verdade. There will be opposition. Haverá oposição. So be courageous Então seja corajoso and take your share of suffering for the truth. e tome a sua parte nos sofrimentos a favor da verdade. So my first reason for having this burden Então a primeira razão porque eu tenho esse peso no coração is because the Apostle Paul had the burden for his young Timothy. é porque este mesmo peso estava no coração do apóstolo Paulo em relação a Timóteo. Here's the second reason. A segunda razão está aqui. We live in a day that is filled with relativism and subjectivism. Nós vivemos em dias que estão permeados com relativismo e subjetivismo. These two things, relativism and
to destroy churches and denominations. Estas duas coisas, relativismo e subjetivismo, estão ameaçando destruir igrejas e denominações inteiras. Let me define these two terms. Deixe-me definir esses dois termos. Relativism is the assumption that there is no absolute truth. Relativismo é a pressuposição de que não há verdade absoluta. There's only truth for me and truth for you, whatever you think it is. Existe apenas a verdade para mim e a verdade para você, seja lá o que você pense sobre isso. Now, subjectivism O subjetivismo is the assumption that in that atmosphere of relativism, é a pressuposição de que naquela atmosfera de relativismo, I, the subject, am sovereign. eu, que sou o sujeito, eu sou soberano. I decide for myself what is good and bad and right and wrong. Eu decido para mim mesmo o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado. I decide what is true for me and you decide what is true for you. Eu decido o que é verdade para mim e você decide o que é verdade para você. I decide what is beautiful and I decide what is ugly. Eu decido o que é bonito e eu decido o que é feio. There is no objective standard outside me, the subject. Não existe um padrão fora de mim, objetivamente. There's no authority outside of me that I have to bow down to. Não existe uma autoridade fora de mim para a qual eu tenho que me inclinar. Subjectivism means that I, the subject, am king. Subjetivismo quer dizer que eu sou o sujeito e eu sou rei. Now, when you put those two things together, Quando você coloca essas duas coisas juntas, relativism and subjectivism, relativismo e subjetivismo, the result is this. o resultado é o seguinte: It is very unpopular in our culture to have strong convictions about anything. é muito impopular na nossa cultura ter convicções sobre qualquer coisa. Nobody should believe that they know a truth others should believe. Ninguém deveria crer que ele sabe uma verdade que os outros deveriam crer também. If you think that you know something other people should believe, Se você pensa que você sabe alguma coisa que os outros deveriam crer nisto, or if you think you know a behavior that other people should do or avoid, ou se você sabe que a respeito de um comportamento que as outras pessoas deveriam concordar ou até evitar, you can be called terrible names. você pode ser chamado por nomes terríveis. They can call you Ayatollah Você pode chamar, eles chamam vocês de ayatollah, or fascist ou um fascista, or Nazi. ou um nazista. For example, Por exemplo, there is a well-known television commentator in America. existe um comentarista da televisão muito conhecido nos Estados Unidos. He's very liberal, Ele é muito liberal and he was criticizing Christians who speak about family values. e ele estava criticando os cristãos que falam sobre os valores da família. And he basically compared us with Hitler and the Nazis. E ele comparou a nós cristãos com Hitler e os nazistas. That's the kind of criticism that can come to you if you have strong convictions. Isso é o tipo de criticismo que você receberá se você manter essas convicções firmes. If you commend truth with confidence, Se você recomenda que as pessoas sigam a verdade, faz isso com grande confiança, convicção. if you make a case for your view with objective evidence, Se você realmente lutar a favor do seu ponto de vista baseado em verdades objetivas. and if you call people to agree with you with urgency, E se você exortar as pessoas para que elas concordem com você, you will be called arrogant você vai ser chamado de arrogante and even dangerous. ou até um homem perigoso. But if you avoid Mas se- talking about truth, Mas se você evitar falar sobre a if you verdade, give the impression that there is no objective standard, se você der a impressão de que não existe realmente um padrão objetivo, then people will think you are humble. eles vão pensar que você é bastante humilde. In America today, Na América hoje, you're not supposed to use the words should, ought, or must. nos Estados Unidos hoje, você não deve usar palavras como você deve, ou tem que,
ou tem a obrigação de. Because that gives the impression that you know something others should agree Porque with. isso dá uma impressão de que você sabe alguma coisa que as outras pessoas têm que seguir. And if you have confidence that you know something other people should agree E with, se você tem essa convicção de que você sabe alguma coisa que as outras pessoas deveriam concordar com ela, most people think you are arrogant. as pessoas vão pensar que você é um orgulhoso. On the other hand, if you have a sense of uncertainty about everything, Mas se você tiver assim dar a impressão de que você está inseguro a respeito de todas as coisas and that you don't know anything about truth, e que você não sabe quase nada sobre a verdade, then you will be viewed as humble. então você é humilde. Now, there was an English man about 80 years ago named G.K. Chesterton. Havia um homem, um inglês, há mais ou menos 80 anos atrás, chamado esse nome, G.K. Chesterton. G.K. Chesterton. Chesterton. He was a Catholic commentator, Ele foi um comentarista católico, a very wise man. um homem muito sábio. He pointed out that a strange change was happening in the Western world. Ele disse assim que uma mudança muito estranha estava acontecendo no nosso mundo ocidental. He said that pride was now being defined as conviction about truth. Ele disse que o orgulho agora estava sendo definido como convicção a respeito de verdade. Whereas formerly, pride was vain ambition, wanting people to praise you. Enquanto que antes disso, orgulho era aquela ambição vã de querer que os outros te louvassem. Now that is a remarkable change. Agora essa é uma mudança incrível. Pride has become an issue of knowledge, not an issue of attitude. Porque orgulho se tornou uma questão agora relacionada com o conhecimento e não com a atitude. I think one of the reasons for that change is this. E eu creio que uma das razões por que essa mudança ocorreu, If there is an objective reality outside of myself, é a seguinte: se existe realidade verdadeira, objetiva, fora de mim mesmo, then I must humble myself under that reality. então eu preciso me humilhar e me curvar diante dessa realidade. I can't make reality mean anything I want it to mean. Eu não posso fazer com que a realidade signifique apenas aquilo que eu quero que ela signifique. And so one of the ways that people protect their pride Então, uma das maneiras de você proteger o seu próprio orgulho is by saying there is no ultimate reality. é dizer, não existe essa realidade última. So I can decide what reality Então, is. eu posso decidir o que realidade realmente é. And so really it is a humble thing to believe in absolute truth. Então, na verdade, é uma coisa bastante humilde crer que existe verdade objetiva. Because I have to bow down before that truth if it exists outside of me. Porque, na verdade, eu tenho que me curvar diante dessa verdade se ela existe fora de mim. But if there is no absolute truth, Mas se não existe verdade absoluta, I can be sovereign. então eu posso ser o soberano. And I can make truth whatever I want it to be. E eu posso fazer a verdade ser aquilo que eu quiser. That is one of the main issues in America today. Isso é um dos principais assuntos hoje nos Estados Unidos. It's one of the ways that people with itching ears Isso é uma das maneiras que essas pessoas que têm coceiras nos ouvidos, collect around themselves teachers to please them. eles ajuntam então mestres em volta deles mesmos para que eles falem coisas que lhes satisfaçam. You see, if you are a pastor or a teacher, Veja, se você é um pastor ou um professor, you don't like to be called arrogant and dangerous. você não gosta de ser chamado de arrogante ou de perigoso. You like to be considered humble. Você gosta de ser considerado uma pessoa humilde. So there's a tremendous temptation not to take strong stands or Então, convictions. hoje existe uma tentação muito grande
de não tomar essas posições firmes, but to give in to this relativistic atmosphere. mas realmente se acomodar nesse tipo de atmosfera relativista. And so you can see why there is a tremendous need for courage in our day. Então você percebe por que existe uma necessidade tremenda para sermos corajosos nos dias de hoje. If you speak strong truth, Se você fala a verdade com convicção, you will be called arrogant. você será chamado orgulhoso. Now let me turn with you to Matthew chapter 10 verses 24 to 31. Deixe-me abrir a Bíblia junto com vocês em Mateus capítulo 10, versículos 24 a 31. I want you to hear a call from Jesus for courage. Eu quero que vocês ouçam o próprio Jesus Cristo chamando-os a terem coragem. And this text is specifically about speaking the truth E with courage. esse texto está escrito especificamente a respeito de falar a verdade ousadamente. Matthew 10:24. Mateus 10, 24. A disciple is not above his teacher, O discípulo não está acima do seu mestre, nor a servant above his master. nem o servo acima do seu senhor. It is enough for the disciple to be like his teacher and the servant to be like his master. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. If they have called the master of the house Beelzebul, Se eles chamaram Beelzebul, o dono da casa, how much more will they malign those of his household? quanto mais aos seus domésticos. So have no fear of them, Portanto, não os temais, for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. What I tell you in the dark, utter in the light. O que eu vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. And what you hear whispered, proclaim on the housetops. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. And do not fear those who can kill the body but cannot kill the soul. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Fear him who can destroy both soul and body in hell. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Are not 2 sparrows sold for a penny? Não se vendem 2 pardais por um asse, And not one of them will fall to the ground without your Father's will. e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore, you are of more value than many sparrows. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois valeis bem mais do que os Now, pardais. the main point here is very clear. O ponto principal desse texto é muito claro. It's repeated 3 times. É repetido 3 vezes, pelo menos. Verse No 26, versículo 26, have no fear of them. não os temais. Verse 28, No versículo 28, do not fear those who kill the body. não temais os que matam o corpo. Verse 31, Versículo 31, fear not, therefore, you are of more value than many sparrows. portanto, não temais, bem mais valeis vós do que muitos pardais. The main point of this text is don't be afraid. O ponto principal desse texto é: não tenham medo. Be courageous. Seja corajoso. But courageous to do what? Mas ser corajoso para fazer o quê? The answer is given in verse 27. A resposta está no versículo 27. What I tell you in the dark, speak in the light. O que eu digo para vocês no escuro, diga isso em plena luz. He wants us to be courageous in speaking. Eu quero que vocês, ele quer que vocês sejam corajosos ao falar. What you hear whispered, proclaim on the housetops. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, de cima da casa. And do not fear. E não tenha medo. So the main point here is be courageous in speaking the truth. Então o ponto principal desse texto é: seja corajoso ao falar a verdade. Speak the truth clearly, Fale a verdade com clareza, that is, in the light. isto é, ou seja, na luz. Speak the truth openly, Fale a verdade abertamente, that is, on the ou housetop. seja, em cima da casa. When you speak, don't hide it, speak it openly, and don't be afraid. Quando você falar, fale claramente, não esconda nada e não tenha medo. So speak courageously, even if it costs you your life, he says. E diz aqui, fale corajosamente, mesmo que isto custe a sua própria vida. Now,
to have this kind of courage, you need to have strong convictions. Para ter esse tipo de coragem, você precisa ter convicções muito firmes. You need to be a discerning person as you consider various ideas. Você precisa ser uma pessoa com grande discernimento ao considerar as várias ideias que aparecem. So let's talk for a few minutes about being a strong, discerning person. Então agora vamos conversar um pouco sobre como ser uma pessoa de grande discernimento. And let's take as our text at this point Ephesians 4:13 to 15. E vamos pegar como texto principal desse ponto Efésios capítulo 4, versículos 13 a 15. Paul is calling the church to be mature. Paulo está convocando a igreja toda para crescer rumo à maturidade. And he says that the body of Christ is to be brought to the unity of the knowledge of the Son of God. E ele diz que o corpo de Cristo deve chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. We are not to be any longer like children, tossed here and there by waves, E que nós não devemos ser mais como meninos agitados de um lado para o outro and carried about by every wind of doctrine, e levado ao redor por todo vento de doutrina, but speaking the truth in love. mas seguindo a verdade em amor. We are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. Devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. So love speaks truth, Então o amor fala a verdade. truth that builds up the church, A verdade edifica a igreja. truth that is not gullible or vulnerable when people try to manipulate us. Uma verdade que não é facilmente enganada, uma verdade que não é vulnerável quando as outras pessoas tentam nos manipular. We live in a day where many people manipulate language to get you to feel what they want you to feel. Nós vivemos numa época onde as pessoas estão manipulando a linguagem para que nós sintamos o que eles querem que nós sintamos. In English, in America today, there is a phrase called political correctness. Hoje, em inglês, nos Estados Unidos, em inglês, existe uma frase que podia ser traduzida como politicamente correto. Political correctness means what the liberal leaders say is proper to say, or say is proper to speak. Dizer alguma coisa politicamente correta é aquilo que os liberais usam para dizer aquilo que é apropriado para ser dito. So, for example, in the university, if you don't speak with political correctness, you can be disciplined. Por exemplo, na universidade, se você diz alguma coisa que não é politicamente correta, você pode ser disciplinado. So you have to take views on homosexuality or views on politics that are politically correct. Então você precisa ter pontos de vista sobre homossexualidade ou sobre política que sejam politicamente corretos. And there is not a lot of reasonable discussion about what should be politically correct. E na verdade não existe muita discussão razoável, inteligente sobre o que seria politicamente correto. Instead, words are chosen that are emotionally loaded. E pelo contrário, se escolhe palavras que estão carregadas de emoções, so as to manipulate the feelings without using clear thinking. para que eles manipulem os nossos sentimentos sem que usemos um pensamento, o nosso raciocínio claro. Now the Apostle Paul wants the church to be mature in its thinking. O apóstolo Paulo gostaria que a igreja fosse madura no seu raciocínio. He doesn't want us to be like little children that are easily carried along by political correctness. Ele não quer que nós sejamos como meninos agitados de um lado para o outro por essas coisas que são politicamente corretas. I want to give you a couple of illustrations of how language is manipulated. Eu quero dar alguns exemplos para vocês de como que a linguagem está sendo manipulada hoje em dia. The reason I give you these illustrations E a razão por que eu dou essas ilustrações is to help you become discerning as you look at your culture. é porque eu quero ajudá-los a serem
terem discernimento quando vocês olham a sua própria cultura. Most wrong ideas begin with subtlety. A maioria das ideias realmente erradas começam com pequenas sutilezas. People don't come along with a new wrong idea and state it clearly. As pessoas não chegam com uma ideia errada dizendo ela assim com toda clareza para você. They use slippery language that could mean two things. Eles usam uma linguagem bem escorregadia que pode significar duas coisas. And draw you into their way of thinking without stating it clearly. E eles estão puxando você para dentro do seu modo de pensamento sem dizer claramente o que eles estão pensando. My second son just graduated from high O school. meu segundo filho acabou de terminar o segundo grau. The high school was called Roosevelt High School, named after President Roosevelt. A escola onde ele estudou chamava-se Roosevelt High School, que tem o nome de um antigo presidente dos Estados Unidos. I visited his school several times last year as he was finishing his studies. E no último ano, que foi o ano passado, que foi o último ano dos seus estudos, eu visitei a escola várias vezes. And one time there were posters on the wall. E numa certa vez que eu fui lá, havia esses grandes posters nas paredes. And these posters were good examples of manipulative language. E esses posters são bons exemplos que eu quero lhes dar sobre essa linguagem manipulativa. Let me tell you what they said and then analyze it with you. Deixe-me dizer o que o pôster dizia e analisá-lo com vocês. One of them said this: Um deles dizia o seguinte: 1 in 10 people are gay, lesbian, or bisexual. Uma pessoa em cada 10 ou é gay, lésbico ou bissexual. They could be your brother, sister, parent, or friend. E ela poderia ser o seu irmão, a sua irmã, o seu pai ou o seu amigo. That's all the poster said. Era tudo isso que o pôster dizia. It was a big, beautiful poster with a big rainbow on it. Era uma coisa assim muito bonita, um quadro muito bonito com um grande arco-íris pintado. Now, what's the point of that poster? Agora, qual é o ponto principal desse pôster? Are we discerning enough not to be drawn in to what that poster is endorsing? Será que nós estamos discernindo suficientemente para não entrarmos naquilo que esse pôster está dizendo? Here are the two problems I have with that poster. Eu tenho dois problemas com aquele pôster, vejam só. First, the number 10%. Em primeiro lugar, essa ideia de 10%, né? Uma pessoa em cada 10. Is inflated. It's too big. Isso aí foi inflacionado, esse número é muito grande. That number of 10% is discredited in America today. Aquele número de 10% não é verdade, está desacreditado na América hoje. For example, a University of Chicago study puts the number of gay and lesbians at perhaps 1%. Um estudo da Universidade de Chicago, por exemplo, coloca o número de gays e lésbicas no país em apenas 1%. The National Center for Health Statistics puts the number at about 3%. O Centro Nacional de Estudos sobre Saúde, Estatísticas sobre Saúde, coloca o número de gays e lésbicos em mais ou menos 3%. The Kinsey Institute puts the number at 2 or 3%. O Instituto Kinsey coloca o número deles de 2 a 3% no país. But my son's high school ignored all of that research. Mas essa escola do meu filho ignorou todo essa pesquisa. They inflated the number, Eles colocaram um número maior and they gave the impression to hundreds of teenagers that every 10th person they passed in the hall was gay or lesbian. e eles deram aquela impressão para todos esses adolescentes de que uma em cada 10 pessoas com quem eles cruzavam no corredor era ou gay ou lésbico. Now, do you see the effect that begins to have on their minds? Vocês já perceberam o efeito que isso começa a ter na cabeça daqueles jovens? If every 10th person is gay or lesbian, well,
it just can't be that bad. Se cada uma em cada 10 pessoas é gay ou lésbica, então não pode ser tão ruim assim. So very subtly, the poster begins to reduce the moral indignation that many feel. Então, sutilmente, aquele pôster está diminuindo aquela indignação moral que cada um deveria ter. Here's my second problem with that O poster. segundo problema que eu tenho com aquele pôster é o seguinte: There's no moral assessment of the behavior in the poster. não existe uma avaliação moral do comportamento naquela frase. There's only this emotional appeal. Existe apenas um apelo emocional. It says your parent might be a homosexual. Ele diz assim: olha, o seu pai ou a sua mãe pode ser homossexual. Now, what does that do to a young person's mind? Agora, como é que isso influencia a mente desse jovem? He begins to think, what if daddy were a Ele homosexual? começa a pensar assim: e se realmente meu pai fosse homossexual? I mean, the likelihood is very remote. Realmente não parece que ele seria. But as he thinks about it, he probably wouldn't be against it as strongly if daddy were one. Mas ele diz: bom, eu realmente não poderia ser muito contra homossexuais se meu pai fosse um deles. And so there's no moral reasoning offered here, only an emotional appeal. Então não existe realmente um raciocínio moral envolvido aqui. É apenas um apelo emocional. So I wrote this poster down. I copied the poster on a piece of paper. Eu copiei os dizeres daquele pôster num pedaço de papel. And with my son, and I spoke about it with my whole church. Eu sentei e conversei sobre isso com meu filho, depois conversei com a minha igreja inteira sobre esse pôster. Because the Apostle Paul wants the church to grow up and be strong and discerning. Porque o apóstolo Paulo quer que a igreja cresça, seja forte e que tenha discernimento. Not like little children who are just blown along by the wind of a poster. Não como pequenos meninos que são jogados de um lado para outro por causa das palavras de um pôster. Here's what the second poster said. Aqui o que dizia o segundo pôster: Respect sees no color, gender, sexual orientation, religion, or disability. O respeito não vê cor, gênero, orientação sexual, religião ou deficiência física. Now many teenagers read that and they say, well, what's wrong with that? Muitos adolescentes leem aquele post e dizem: o que tem errado? O que está errado com isso? It's very slippery language. É uma linguagem muito escorregadia. Here are my 3 problems with that poster. Eu tenho 3 problemas com esse pôster. The first one is that it puts homosexuality in the same category with gender and race. O primeiro ponto é que ele coloca a homossexualidade na mesma categoria com gênero e com raça. So it short circuits the whole process of thinking whether there might be a right and wrong here in homosexual behavior. E ele então faz com que haja um curto-circuito na argumentação sobre se seria errado ou certo o homossexualismo. The poster wants the teenagers to think like this. O pôster quer que esses adolescentes pensem da seguinte forma: To act like a male and to act like a female is not wrong. agir como um macho ou uma fêmea, como masculino ou feminino, isso não tem nada de errado com isso. To act like a white person and to act like a black person is not wrong. E agir como uma pessoa branca ou uma pessoa negra, isso não tem nada errado também. So, since homosexuality is in the same category, E já que a homossexualidade está na mesma categoria, to act like a homosexual and to act like a heterosexual, there's no difference. atuar como um homossexual ou como um heterossexual também não tem importância. So this is the implicit teaching of the poster. Então essa é uma implicação que é trazida pelo esse ensino do pôster.
Here's my second problem with Aqui the meu poster. segundo problema com o pôster. It bases respect on what we don't see. Ele baseia o respeito naquilo que nós não vemos. Respect sees no color, no gender, and so on. Porque o texto diz, o respeito não vê cor, gênero, orientação sexual, etc. And so the poster eliminates or ignores the positive foundation for respect. Então, o pôster está eliminando os fundamentos positivos para o respeito. And there is very little respect in American high schools. E hoje em dia, nas escolas dos Estados Unidos, existe muito pouco respeito. Young people don't respect their teachers, Eles não respeitam seus professores, they don't respect each other, eles não respeitam uns aos outros, they don't respect their parents. eles não respeitam seus pais. One of the reasons is that the positive foundation based on what you do see is removed. E uma das razões por que isso acontece é porque um dos fundamentos positivos para o respeito, ou seja, aquilo que você vê, isso foi removido. The first most basic foundation for all respect among humans is that we are all created in the image of God. Por exemplo, um dos ensinos fundamentais a respeito uma das bases principais para o respeito que devemos ter uns para com os outros é o fato de que fomos criados à imagem de Deus. Even if you are a murderer, you should be respected in a certain way. Mesmo que você seja um assassino, você deveria ser respeitado de alguma forma. You should be arrested and brought to trial and put in prison. Você deve ser preso, ser trazido diante da corte e ser julgado. You're not an animal. Você não é um animal. An animal we would just shoot if he killed our child. Se um animal mata o meu filho, eu mato o animal. So there is a way to respect even the worst of persons. Então, existe um jeito de respeitar até as piores pessoas deste mundo. But to decide how to respect a person, you have to have your eyes open and see. Mas para respeitar uma pessoa, você precisa ter os seus olhos abertos e ver. You can't base respect just on saying what you don't see, just on what you don't see. Você não pode basear respeito naquilo que você não vê. The third problem I have with this poster. O terceiro problema que eu tenho com esse pôster, It destroys truth and behavior as God meant it to be. esse pôster destrói a verdade e o comportamento como Deus planejou que eles fossem. For example, it says we should be blind to gender. Eles dizem assim, nós devemos ser cegos ao gênero. So when a boy sees a girl, he should just see a person. Então, quando um rapaz vê uma moça, na verdade ele só deveria ver uma pessoa. And the respect that he should show is only based on the fact that there is a human in front of him, not a girl. E o respeito que ele deve ter para com aquela pessoa baseia-se apenas no fato de que ela é um ser humano e não uma moça. That simply won't work. Agora, isso não funciona assim. Because there are ways that a boy should respect a girl that's different from the way he respects another Porque boy. existem formas pelas quais um rapaz deve respeitar uma moça que é diferente do jeito de respeitar um outro rapaz. For example, very simply, he should pay her the respect of not walking into the girl's locker room. Por exemplo, uma coisa simples, ele deveria respeitar as moças o suficiente para não entrar no banheiro das moças. And the only reason he would do that is because he knows she's a girl and not a boy. E a única razão porque ele não vai entrar naquele banheiro é porque ele sabe que ela é uma moça e não um rapaz. It will not work to say respect sees no gender. É uma bobagem dizer que o respeito não vê o gênero. There are many acts of politeness and courtesy that are going to come because he does see she's a girl. E há muitos atos de gentileza e de gentileza que ele fará para com a moça porque ela é uma moça. The same thing is true about religion. A mesma coisa é verdade sobre religião. It's not enough to say respect sees no religion. Não é suficiente dizer assim que o respeito não vê religião. Of course there are ways that we should respect equally a Buddhist and a Christian.
É claro que existem algumas coisas que nós devemos usar ao respeitarmos igualmente um budista e um cristão. But I don't think we should respect a Satanist involved in satanic ritual abuse Eu não acho, no entanto, que nós deveríamos respeitar um satanista que está envolvido em rituais abusivos e satânicos. the same way we would respect, say, a Jew who tries to keep the Ten Commandments. Da mesma forma como, por exemplo, nós respeitaríamos um judeu que está tentando guardar os 10 mandamentos. So you can see that in defining respect in terms of what you don't see, Então vocês vejam que ao definir respeito com base daquilo que você não vê, they remove the foundations of much good respect. eles estão tirando os fundamentos do verdadeiro e bom respeito que deveria existir. Now, my point here in dealing with these posters O meu ponto principal em tratar com esses posters is not to make life hard for those who struggle with homosexuality. não é realmente tentar fazer a vida mais difícil com aqueles que têm um problema, uma dificuldade com homossexualidade. My guess is that in a group this large, there are some who struggle with homosexual temptation. Eu acho que num grupo desse tamanho, algumas pessoas aqui até estariam com lutas íntimas com homossexualidade. And I want you to know that I stand with you in that struggle, not against you. E eu quero que você saiba que eu estou ao seu lado naquela luta e não contra você. I told my church one time that the most courageous people in the church were the people who struggle with homosexuality and confess it publicly and ask for help. Uma vez eu disse à minha igreja que as pessoas, uma das pessoas mais corajosas que eu conhecia eram pessoas que lutavam com homossexualidade e tinham a coragem de confessar isso e pedir ajuda. And I would encourage you to create an atmosphere in your churches E eu gostaria de encorajar vocês a criar uma atmosfera nas suas igrejas where homosexuals feel that if they confess and leave the lifestyle, you would accept them. que uma atmosfera que na qual o homossexual sentiria o seguinte, que se ele confessar o seu pecado e abandoná-lo, ele seria bem recebido. There are thousands of people who are struggling with homosexuality who want to leave it. Existem milhares de pessoas que lutam com o pecado da homossexualidade e gostariam de abandoná-lo. But they look at the church and all they see is anger. Mas eles olham para a igreja e a única coisa que eles encontram é aquela ira. And they conclude, if I confess to those people, they'd hate me. E eles dizem assim, bom, se eu confessar o meu pecado para aquele povo lá, eles vão me odiar. We have to find a way in our churches Nós precisamos encontrar uma maneira nas nossas igrejas to take a firm, strong stand against the behavior of de homosexuality estarmos firmes, fortemente convictos e contra o comportamento homossexual, and a compassionate treatment of those who are willing to fight it. mas ter um tratamento cheio de compaixão para com aqueles que querem abandonar esse comportamento. So my point has not been to make life hard for homosexual Então, people. eu realmente não contei essas ilustrações só para fazer a vida mais difícil para os homossexuais. My point in dealing with these posters O meu ponto principal ao tratar com esses posters is to challenge you to be discerning é desafiá-lo a ser uma pessoa com discernimento. and to have strong convictions Tenha convicções and not be like children blown about, e não seja apenas uma criança que é jogada de um lado para o outro. not to be easily manipulated Não seja facilmente manipulado. by the way television uses their little news flashes, Ou como a televisão, por exemplo, que usa aquele flash de noticiário. or by the way politicians even use scripture. Ou até o jeito como os políticos usam a palavra de Deus. Let me give you an illustration here. Deixa eu dar uma ilustração disto. In the 1992 presidential campaign in America, Na campanha presidencial de 1992 nos Estados Unidos, President George Bush was running against Governor Bill Clinton. o então presidente George Bush estava concorrendo contra o governador Bill Clinton. Both of them
them wanted 30 million Christians to vote for them. Todos eles gostariam que 30 milhões de cristãos votassem a seu favor. So they manipulated biblical language to get votes. Então eles manipularam a linguagem bíblica para ganhar esses votos. Let me give you an example. Vou dar o exemplo. President Bush was addressing the religious broadcasters. O presidente Bush estava falando com os Radio people. Ele estava falando com os evangélicos do meio evangélicos que trabalham na mídia. É isso? He knew that these people were religious people. Ele sabia que essas pessoas eram pessoas religiosas. Most of them were Christians. A maioria deles eram cristãos. He was defending American involvement in the Persian Gulf War. E ele estava defendendo o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Golfo. This is the sentence that he used. E aí aqui está a sentença que ele usou. I want to thank you for helping America as Christ ordained to be a light to the world. Eu quero agradecer a vocês como vocês estão ajudando a América a seguir as palavras de Jesus, o mandamento de Cristo de sermos uma luz para o mundo. Now that's an outrageous misuse of the scripture. Agora isso é uma loucura, como ele usou a palavra de Deus. He was quoting Matthew 5:16, let your light shine. Ele estava citando Mateus 5:16, seja a luz do mundo. And he used it as a divine endorsement of a war that we were waging in the Persian Gulf. E ele estava achando que aquilo era o apoio divino para a guerra que eles estavam tendo lá no Golfo. It may be right that America was there. Poderia estar até correto a participação da América na guerra. But that passage of scripture did not mean what he said it meant. Mas aquela passagem da Escritura não significava aquilo que ele quis dizer que ela significava. That's an example of manipulating people with religious language. Isso é uma maneira que é um exemplo de como você pode manipular as pessoas com linguagem religiosa. And my goal in this message is to alert you to that and make you strong against it. E o meu alvo nessa mensagem é deixar vocês alertas a respeito disso para que vocês possam lutar contra isso. An example from President Bill Clinton. Um exemplo agora do presidente Bill Clinton. He was speaking at a convention. Ele estava falando numa convenção. And he quoted partially 1 Corinthians 2:9. E ele citou parcialmente 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Here's what he said. E ele disse o seguinte: Scripture says. A Escritura diz. So he actually meant for them to hear it as scripture. Então ele realmente quis dizer que eles escutassem que aquilo veio da palavra de Deus. Scripture says, our eyes have not seen and our ears have not heard, nor our minds imagined. Ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Now what the Bible really says next. Agora o que a Bíblia realmente diz logo depois is what God has prepared for those who love him. Ele diz o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. And he said, mas ele disse: our minds have not imagined what we can do. Mas jamais penetrou no coração humano aquilo que nós podemos fazer. He turned the text right on its head. Ele virou o texto de ponta cabeça. Why did he do that? Por que ele fez isso? Because he knows millions of religious people don't think. Ele fez isso porque ele sabe que milhões de pessoas cristãs não pensam. They only feel. Eles apenas sentem. And they feel, oh, he quoted the Bible. Eles sentem, ele citou a Bíblia. He must be a good man. Ele deve ser um homem bom. I will vote for him. Eu vou votar nele. That's the way campaigns are won. E é assim que campanhas são ganhas. Now you must not be that gullible. Você não pode ser tão facilmente enganável. Don't be swayed by the manipulation of language in the politicians or
in the church. Não se deixe enganar por essa linguagem tão evasiva e manipulativa que se usa na política e às vezes até na igreja. One of the great things about this Fiel Conference E uma das coisas boas a respeito dessa conferência promovida pela Fiel is that it puts a high premium on clear thinking about doctrine. é porque ela exalta esse pensamento claro a respeito de doutrina. And I was so glad to hear our brother here the other night say, we don't have to choose between clear thinking in doctrine and strong passions of the heart. E eu fiquei muito feliz em ouvir esse irmão dizendo uma noite passada de que nós não precisamos escolher entre o pensamento claro e o quê? Strong passions of E the as heart. paixões fortes do coração. The world is literally dying for lack of men and women who are lovers of the truth. O mundo realmente precisa de homens e mulheres que amam a verdade. As we close, would you look with me at 2 Thessalonians 2:10? E quando nós estamos agora terminando, você poderia olhar comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. This is a very serious and sobering verse. Esse é um versículo bastante sóbrio e sério. It says that people are going to perish because they did not receive a love for the truth so as to be saved. Aqui diz que pessoas haverão de perecer, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. It does not simply say knowledge of the truth. Veja bem, ele não apenas diz que eles não receberam o conhecimento da verdade. It says love of the truth. Diz que não receberam amor pela verdade. We will perish if we don't love the truth. Nós pereceremos se nós não amarmos a verdade. We must think clearly and be discerning to know the truth. Nós precisamos pensar claramente e termos discernimento a respeito da verdade. But our hearts must embrace the truth with love. E nosso coração precisa abraçar a verdade com muito amor. And so my concluding appeal to you is this. Então eu quero fazer o meu apelo final a vocês da seguinte forma: Love the truth with all your heart. ame a verdade com todo o teu coração. Seek it and speak it with courage. Procure a verdade e fale sobre ela com coragem. I would rather you seek the truth with passion and believe it and speak it with boldness. Eu gostaria que você abraçasse a verdade, entendesse, amasse e falasse dela com grande ousadia. I would rather you do that than agree with all the details of my teaching Eu this week. preferiria que você fizesse isto do que concordasse com tudo que eu ensinei essa semana, com todos os detalhes mínimos. The issue of manhood and womanhood is one issue among dozens of controversial issues. Esse assunto da masculinidade e da feminilidade é apenas um assunto entre dezenas de assuntos que são discutíveis. The issue here is much larger than whether you agree with me on the details of my teaching. O assunto aqui é muito maior do que se você apenas concorda ou não comigo em algum detalhe da minha mensagem. The issue is, will you have the courage to love the truth O ponto é, você terá a coragem para amar a verdade and to seek the truth e procurar a verdade and to live the truth e entregar a verdade and to speak the truth e with courage, falar a verdade com amor, no com matter coragem, what. No matter what. sem se importar com o custo. We have every reason as we conclude this conference now to be confident and courageous in God. Nós temos todas as razões imagináveis para sermos corajosos em Deus. The promises of the Lord are wonderful and precious. As promessas do Senhor são preciosas e grandes. For example, the Apostle Paul says,
In Romans 8:32, Em Romanos 8:32, o apóstolo Paulo diz: he who did not spare his own son, aquele que não poupou o seu próprio filho, but gave him up for us all, mas o entregou por todos nós, how shall he not freely with him give us all things? porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? The Lord has promised in Hebrews 13:5 and 6, Em Hebreus 13, capítulos 5 e 6, o Senhor promete: I will never fail you or forsake you. eu nunca falharei contigo, nem te esquecerei. Therefore we can confidently say, Então nós podemos dizer com grande confiança: the Lord is my helper, o Senhor é o meu I pastor, will not be afraid. eu não temerei mal algum. What can man do to O me? que me poderá fazer o homem? With those kinds of promises, Com esses tipos de promessa, we can be courageous, nós podemos ser corajosos, even if our courage costs us our lives. ainda que a nossa coragem nos custe a própria vida. May the grace of God go with you back to your Que a churches. graça de Deus vá com todos vocês, irmãos, enquanto voltam para suas casas e igrejas. Make you strong and make you joyful Que ela torne vocês fortes e alegres, and make you courageous in speaking the e truth. faça você corajoso em falar da verdade, For His glory para a sua glória and for your e satisfaction. para a sua maior satisfação. Let's pray. Vamos orar. Oh, Father in heaven, add your power and your blessing to these words, I pray. Ó Pai Celestial, eu peço que Tu acrescentes o Teu Espírito, o Teu poder a essas palavras que nós pregamos hoje. Grant that your people here would be mature in the truth. Permita que o Teu povo aqui reunido seja maduro na verdade. Grant that they would hold fast to biblical truth with courage. Que eles possam abraçar a verdade bíblica com grande coragem. And that they would speak it with love and boldness. E que eles falem sobre ela com amor e com ousadia. So let there be a great awakening in Brazil, Lord. Que haja, Senhor, um grande avivamento no Brasil, Senhor. May your word run and triumph. Que a sua palavra possa ir em grande triunfo. Get glory for yourself in this land, I pray. Receba a glória para ti mesmo nessa terra, ó Senhor. In Jesus' name. Eu oro no nome de Cristo. Amen. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!